Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá! Estamos de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas nós estamos por aqui, com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão, e aí, tudo bem? E hoje nós vamos falar aqui sobre o segundo filme de uma das mais espetaculares trilogias já imaginadas, minha gente. Ele mesmo, Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Para me ajudar nessa missão, tenho aqui ao meu lado o meu, o seu, o nosso Marcudo Morales, que daqui pra frente não quer nem saber mais de Peter Parker. É verdade isso aí, Marcudo? Fala, Sansa, pessoal. Nada contra o Peter Parker, claro, mas o Miles Morales está pedindo passagem e parece que quem manda na coisa sabe disso, hein? Como a gente diz no futebol, né, Marcudo? A base vem forte. Ó, temos aqui também a presença sempre encantadora do Rafael Argemon, o cara da locadora. Ô Rafa, depois desse filme o multiverso nunca mais será o mesmo? Bem-vindo de volta, hein? Oi, Sansa, Marcudo, Rafa, o outro Rafa, né? Vai confundir um pouco a cabeça do pessoal aí, vamos ver. Mas falando do filme, cara, eu acho que não será mais o mesmo. A Marvel vem tentando, de qualquer forma, colocar a questão do multiverso e não consegue chegar num denominador comum aqui do que como usar, como utilizar. E o Aranhaverso mostrou como é que se faz. Ou seja, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ó, e fechamos o spoiler verso de hoje com uma estreia por aqui, hein? Como nós aqui somos tudo aranhão ou de escudos, gibi, né? O Rafael Leite, ou Rafinha, tá representando a geração Miles Morales. Chega mais, Rafinha. Fala, Sansa, fala pessoal, beleza? Bom, queria começar agradecendo aqui pelo convite e bora já começar a falar de Aranhaverso, meus amigos. Que filme incrível. Simbora! Muito bom, ó, e antes da gente arrepiar no papo sobre esse Aranhaverso 2, fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido aí Homem-Aranha através do Aranhaverso, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima, com a maior tela possível, né, Marcudo? Antes de você arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Som na caixa, Norbinha. Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. Me manda pra casa. Não posso fazer isso. Eu posso fazer os dois. O Homem-Aranha sempre... Nem sempre. Mas e o tio Ben? Se não fosse o tio Ben, muitos de nós não estaríamos aqui. Can't stop me now! Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte, hein? O Homem-Aranha, gente, é de longe, mas de longe, o super-herói mais popular da Marvel, né? Seja pela quantidade industrial de quadrinhos que a gente tem, das animações, games ou filmes, o Aracnídeo é um sucesso absoluto por onde passa. Puxando a sardinha aqui para os filmes, né, que é o que falamos aqui nesse podcast, é sempre bacana a gente recapitular que tivemos no live action quase 3 trilogias completas. A do Peter Parker, do Tobey Maguire, que o Marcudo adora, inclusive o terceiro filme, né, de 2002 a 2007. A do Peter, do Tom Holland, né, de 2017 a 2021. E os 2 filmes com Andrew Garfield, o de 2012 e também de 2014, espetacular Homem-Aranha. Vocês têm um Homem-Aranha favorito, gente? Apesar daquele Homem-Aranha 3, que não é de todo ruim, mas tem os momentos lamentáveis, eu gosto mesmo do Aranha do Tobey Maguire, que foi ele que abriu a porteira pra tudo isso que veio aí. E eu não falo só de Aranha, né? Pra filme de super-herói em geral, que andava meio embaixo na época. Eu, por exemplo, não é que eu seja fã do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Eu sou fã do Sam Raimi fazendo o filme do Homem-Aranha, porque, tudo bem, que também concordo que o terceiro tá abaixo dos outros dois, também não acho que seja uma coisa horrível como se pinta por aí e tal, eu acho que não é tão horrível assim, realmente tem momentos meio constrangedores, mas o segundo filme, por exemplo, pra mim, até hoje, eu acho que tá brigando aí com o Aranhaverso como o melhor filme de super-herói de todos.
A minha namorada fala que eu pareço com o Andrew Garfield. Eu não acho muito parecido, mas vai que cai ali, vamos se dizer. É incrível. O cinema da infância pra mim é o Andrew Garfield, mas o meu favorito é o do Tobey, não tem como. O amor é lindo, né, gente? Olha só, entre os filmes De Volta ao Lar de 2017 e Longe de Casa de 2019, a duplinha Sony Marvel retorna aos quadrinhos para lançar a animação Homem-Aranha no Aranhaverso, que fez uma bilheteria até que interessante de 400 milhões de dólares e levou para casa o Oscar de melhor animação em 2019. E atenção para alteração, hein, gente? Sai o jovem adulto branco, super nerd Peter Parker, entra o pré-adolescente negro e latino Miles Morales. Quando vai visitar o túmulo do seu falecido ídolo numa noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter Parker, vestindo o traje do herói aracnídeo por baixo de um sobretudo. E a surpresa fica ainda maior quando o Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras várias versões do Homem-Aranha. Cara, eu vou falar que é a reviravolta dos filmes de Homem-Aranha na minha cabeça. A gente só vinha a primeira animação de Homem-Aranha na minha cabeça, é aquela que passava na Disney, era o que eu ia assistir antes de ir pra escola. Pra mim, essa é a animação de Homem-Aranha. Quando anunciam filme animado de Homem-Aranha e o Homem-Aranha aparece com a tela, ele com aquela roupa preta, o Miles, pra mim veio um boom na minha cabeça. Eu sou muito fã já do personagem Miles em si, eu acho ele incrível, ele tem uma história fenomenal. Assim, eu não fui arrebatado pelo primeiro filme, digamos assim. Eu gostei, mas eu não achei esse absurdo todo. Eu não. Eu, ao contrário, eu fui totalmente arrebatado pelo filme, porque eu sou um fã de animação adulta há muito tempo, e não gosto de chamar animação de gênero, né? Mas é um gênero que ainda sofre muito preconceito, porque é muito associado a coisa infantil, sabe? Como se a animação só fosse para criança, né? O que é ridículo. Chegou numa hora ótima para esse tipo de animação ter maior repercussão, e teve, porque esse primeiro Aranhaverso foi revolucionário para animação. E trazendo uma coisa que nenhum outro filme, na minha opinião, de super-herói conseguiu fazer, que é transportar o estilo dos quadrinhos para a tela, assim, de uma forma que conseguiu unir essas duas mídias, que são completamente diferentes, é claro, mas que tem muito em comum, de uma forma que ninguém tinha visto antes. Muito bem colocado, viu, Rafa? E se a gente pega um pouquinho mais pra trás, o Scott Pilgrim contra o Mundo, né? E o outro Rafa, aliás, é um Rafa verso aqui, né? No SQLVS, o Rafinha Prada, adoro o Scott Pilgrim. Eles conseguem fazer uma mistura interessante, né? Da base ali da HQ pras telinhas e telonas, né? Mas eu queria dizer, gente, que o primeiro Aranhaverso, ao contrário do Marcudo, e junto com o Rafa e o Rafinha também, eu fiquei tão apaixonado, velho, mas tão apaixonado que eu fui ver 3 vezes no cinema, na telona. Eu vi legendado, eu vi dublado, depois eu vi dublado de novo. Eu comecei a reparar em outras coisas, eu descartei a legenda e comecei a olhar pra tela. Até fazendo um merchan quase involuntário aqui, né, gente? Tem uma rede chamada Cineflix, que fica aqui pertinho da Raposo Tavares, que você pode pagar uma, entre aspas, mensalidade, sabe? Ser sócio ali do cinema, você paga X por mês e vê quantos filmes você quiser, quantas vezes você quiser. Então foi nessa que eu vi o primeiro Spider-Verso 3 vezes, fiquei encantado, o que fez com que as minhas expectativas para esse segundo, velho, fossem pra estratosfera ainda mais, quando a gente começa a ver as críticas por aí, né? E por falar em segundo, gente, eis que 5 anos depois, a gente chega aqui na parte 2 da trilogia do Aranhaverso, com o Miles Morales mais maduro, né? Já ali com seus 16, 17 anos. Ele é transportado por uma aventura épica através do multiverso e vai unir forças aí com a Gwen Stacy e um novo esquadrão de seres aranha, formado por heróis de várias dimensões, para enfrentar um vilão tão improvável quanto poderoso. Bom, e antes da gente entrar de cabeça no nosso debate por aqui, bora dar aquela tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem a dizer sobre esse filme? Conta pra gente, Marcudo Morales. Sansa, os agregadores de nota não escondem a empolgação das pessoas com esse filme, que custou 100 milhões de dólares, não é nada absurdo pelo que entrega, o que vai arrecadar, né? Mas olha só, lá no IMDb a gente tem quase 39 mil avaliações e a nota média 9.1. No Metacritic, o Metascore aponta 86 de 100. No Letterboxd, o filme está com impressionantes 4.7 de 5. E o Rotten Tomatoes, ali tem quase um empate. O filme conta com a aprovação de 95% da crítica e 96% do público.
Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. Rafael Argemão, o cara da locadora. O Brasil quer saber quais são suas primeiras impressões sobre Através do Aranhaverso. Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Eu amei o filme, eu fiquei super empolgado, eu achei que ele consegue, como poucas... coincidentemente, com o Homem-Aranha que a gente falou do Sam Raimi, né? O 2 é melhor que o primeiro. Aqui no Aranhaverso também, eu acho que é um filme que consegue ser melhor que o primeiro. Ele amplia tudo que ele colocou lá e coloca mais coisa, é mais radical ainda, principalmente na parte visual, que eu achei assim, cara, impressionante. Eles tiveram um cuidado gigantesco, assim, cada universo que eles estão colocando tem um estilo diferente de animação, um design diferente, e que mesmo assim conversam entre eles de uma forma... Por exemplo, o filme já começa num prólogo a 1000 km por hora com a Gwen, né, a Spider-Gwen, com um visual assim que eu achei, parece aquarela, um negócio lindo, cara, e que o fundo ele reage aos sentimentos dos personagens na cena, sabe? Tem uma cena muito bonita dela tendo uma conversa com o pai dela, tal, que você vê o fundo, as cores meio que pingando, assim, tal. Cara, esse é o filme pra você ver, pra fazer que nem o Sansa. Vai umas 3 vezes no cinema, vê a primeira, presta atenção na trama, tudo bonitinho, e depois vai e desencana da legenda e fica prestando atenção nos ambientes e tal. Cara, é um treco, assim, impressionante. Mas fora isso também, dessa parte visual, o roteiro é fechadinho, é bonitinho. Ele trata do multiverso, que teoricamente é um assunto complicado. Por exemplo, em tantas outras produções da Marvel, né, no Loki, no próprio Homem-Aranha anterior, no Doutor Estranho, eles ficam falando de multiverso e ficam explicando o tempo todo. É um saco, né? É assim, assado, é assim, né? Aqui você não tem nada, não tem grandes explicações. Aliás, eles conseguem colocar uma explicação que tem todo sentido para a trama e que faz um paralelo que eu achei muito legal com o quadrinho e também com a questão da metalinguística, de colocar o negócio do cânone, tudo que né, tem a regra do cânone, e essa regra funciona dentro do universo do Homem-Aranha, que certas coisas sempre tem que acontecer na vida do Homem-Aranha, não interessa de que universo ele seja, para que ele seja o Homem-Aranha. Cara, isso foi uma sacada, uma grande sacada. Gente, é curioso a gente ver que esse segundo Aranhaverso sai 1 ano depois de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que é o filme que conseguiu explicar o multiverso melhor do que 20 filmes da Marvel. E sem explicar, né? Conseguiu apresentar pra gente, com as coisas acontecendo, o que são as diversas possibilidades de universo acontecendo e mudando o destino, né? Então acho bem curioso esses dois filmes estarem um bem próximo do outro. E o Marcudo falou uma coisa muito certa ali no começo, que a gente se pega comparando, né, os Homens-Aranhas. Qual é mais legal, qual é mais descolado, qual é mais divertido. Principalmente quando a gente pega só o Peter Parker e quando a gente pega o Miles Morales, né? E eu acho que fica um pouco injusto para os 3 atores que fizeram o Peter Parker e todos os quadrinhos, né, e todas as animações, o Rafinha mencionou aí as animações, quando a gente tem, cara, essa qualidade de animação por trás do Miles Morales, que é naturalmente um personagem muito amável, muito querido, é muito gostável, né? Então eu acho interessante como a gente tem essa qualidade de animação que todo mundo mencionou, né? Vários estilos de animação, um mais bonito que o outro, super ricos, sem perder a mão do roteiro, né? Sem perder a mão da história que quer contar, do enredo. E, cara, não é fácil contar uma história de multiverso, né? Com animação, com tantos personagens, com milhares ou milhões de aranhas que a gente tem ali, e eles conseguem fazer o roteiro acontecer, né? E é interessante a gente ver que a gente tem um trio de diretores altamente capacitado, um complementando, né, a qualidade do outro, e também tem mais de um roteirista envolvido aqui. Um só não daria conta, é muita coisa. Você precisa fazer o fanservice, né, como qualquer outra franquia faz isso, ao mesmo tempo você precisa pegar
aquela pessoinha que às vezes tem 9, 10 anos e tá pela primeira vez indo no cinema ver alguma coisa do Homem-Aranha e essa pessoa se identificar. É claro que quando aparecem cenas dos filmes anteriores, né, com os outros Homens-Aranha, talvez essa pessoa não saiba o que tá acontecendo, nem do que se trata. Mas esse filme ele consegue ser fechadinho, a ponto de você nem precisar ter visto o primeiro Aranhaverso, lá de 2018, para entender tudo o que acontece aqui. Isso pra mim é um mérito infinito. Mas, como nem tudo são flores, né, Marcudo? E eu vou falar disso mais pra frente, eu achei meio cuzão aquele final de parar de repente e botar um continue na tela, sabe? E sim, a gente vai falar mais adiante, mas eu achei que já que tá tudo tão amarradinho, você poderia ter fechado uma porta pra depois abrir a outra e não fazer um negócio tão abrupto quanto foi, né? Porque tinha crianças na minha sessão e todas elas viraram pra mãe e pro pai e falaram assim, mas parou, mas o que aconteceu? Então ficaram meio incrédulas, assim. Então eu achei um pouco injusto com as crianças de todas as idades, né, Rafa? Essa parada repentina, menos mal que o próximo filme não vai demorar mais 5 anos, né? Muito respeitosamente, vou discordar completamente de você. Porque não tem coisa mais quadrinho do que um to be continued no final. Não tem nada mais quadrinho do que essa frase. Quantos gibis que a gente leu desde criança que a gente ia comprar todo mês lá e tal, porque a história não terminava. E sabe, eu acho que combina perfeitamente com o estilo do filme. Eu sei que pode ser frustrante para todo mundo. Eu mesmo não esperava um final tão pá, né, tal. Mas, cara, e o Senhor dos Anéis, lembra? Fez tanto sucesso. Teve o filme do meio também, que terminou sem final. O melhor filme da trilogia original do Star Wars é o filme do meio, que também não tem final. Ficou tudo em suspense. Eu acho que a gente fica falando do trem do hype, né? Eu acho que esse filme é um dos que teve mais vagões nesse trem. As reações, elas furaram a bolha, né? Iam de obra-prima, obra de arte, do Jovem Nerd até Isabela Boscov. Só que, como eu falei, eu não fui arrebatado pelo primeiro filme, apesar de ter gostado bastante. Então eu não embarquei nesse hype todo em cima desse Aranhaverso. E eu gostei mais do que o primeiro. Eu acho que é um desbunde audiovisual. Eu acho que tem que ir ver no cinema, mesmo não sendo fã, não conhecendo HQ, que é o meu caso. Mas eu concordo com o Sansa, acho que quem não viu o primeiro, que tá na Disney Plus, inclusive, pode ir também, porque tem flashback, tem explicação a rodo nesse filme. Acho que ninguém vai ficar perdido. O Rafa falou do prólogo lá com a Gwen, e é bem legal mesmo, né? Que parece um videoclipe, não só pela relação dela com a música, mas porque a vida dela também tá fora do lugar, então a animação é caótica, muda bastante de cor. Inclusive tem uma cena no quarto dela, que ela tá falando pro pai que o quarto é azul escuro e o pai para fora é quente, eles se abraçam, muda. Então os cenários vão reagindo realmente conforme a reação das pessoas. É um detalhe legal desse começo. Esse começo e outros momentos também, especialmente por causa da trilha, me remeteu bastante a Intergalactic, que é uma baita animação que tá na Netflix, que é outra que bebeu dessa água do Aranhaverso, né? E aí, quando a gente vai pro mundo do Miles, a animação fica bem mais perto de uma normalidade, entre aspas, porque ele tá bem, né, naquela rotina de herói, estudante, de filho, mais ou menos. E a gente já começa a ter aquele humor característico do Homem-Aranha, aquela luta dele com aquele mancha abobalhado, ainda abobalhado, é muito boa. E o filme também já entra no principal da história, que são as relações familiares, né? E tem duas questões bem latentes no filme, que é o fato de o Miles Morales ser negro e latino, né? E a primeira, essa questão dele ser negro, acho que é até mais aprofundada no primeiro filme. E apesar de nesse tem vários detalhes legais, por exemplo, o Miles tem um adesivo do Black Lives Matter na mochila dele. Ele é do universo 42, e 42 era o número do Jack Robinson, o primeiro jogador negro da Liga de Beisebol dos Estados Unidos. E a segunda questão das raízes latinas também é forte, né? Inclusive na versão legendada, que foi a que eu assisti, a gente ouve bastante espanhol, já que o Miles e a mãe eles são de descendência porto-riquenha, né? E essa diversidade vem desde a direção, né? O Santos estava citando, e um dos diretores é o Ken Powers, que dirigiu Soul, que é um dos meus preferidos da Pixar, né? E tem 2 estreantes, que é o português Joaquim dos Santos e o Justin Ken Thompson também. Enfim, eu acho que o filme é uma baita experiência audiovisual, mas ele não é perfeito, né? A gente fala mais pra frente.
Cara, eu vou falar da visão que eu tive dentro da sala de cinema ontem, que foi um pouco engraçado. Eu tava com meu irmão assistindo o filme, ele tem 8 anos de idade, e eu vou apoiar ali o que o Sansa disse. O meu irmão começou a xingar a tela de cinema de todos os jeitos possíveis. Ele, como assim? Não pode ser assim, não pode, o filme não pode acabar assim. Ele ficou revoltado, ele queria cancelar o filme, ele olhou pra mim e falou, a gente não vai voltar pra ver o segundo filme, vai acabar aqui, eu não aceito. Ele queria que o filme acabasse ali, ele não aceitava. Eu expliquei exatamente isso que ela falou, tal, não, é o filme do meio. É normal, ele vai parar, eu entendo isso. Eu fiquei revoltado internamente, mas eu vou falar, eu já sabia que o filme ia parar ali, porque quando eu fui dar uma pesquisada ali pra como ver o filme, eu vi que tinha uma parte 2 aparecendo. Eu falei, como assim parte 2? Cortaram o filme no meio? O que aconteceu? E aí eu parei pra pensar um pouco e falei, ah tá, é a trilogia, eles vão cortar o filme no meio, eu não acredito que vai ser assim. Eu fiquei revoltado, o meu irmão ficou revoltado, vamos dizer que os Spiderzinhos todos estão revoltados. Tá vendo, cara da locadora? Não é todo mundo que lê gibi e tá acostumado com vai continuar, toda essa cultura. A molecadinha ficou transtornada, olha só. Problemas da geração Z, né? Geração Z não sabe sofrer, não sabe o que é sofrer. Cavalo! Não sabe o que é esperar. Tome! Não sabe o que é correr atrás das coisas, porque não tinha internet, não tinha coisa. Pra eles é tudo na mão, né? Eles querem tudo pra ontem. Que é isso, meu filho? Calma! Ah, mas aí, meu filho, é a vida. É que nem o Miles Morales, aprenda com a vida que ela não é um mar de rosa sempre. Vai ter obstáculos no caminho. Você vai ter que esperar pra ver o terceiro. Muito bom, embate geracional aqui no SQLBS. Gente, o Marcudo mencionou o sotaque ali, né, do filho falando com a mãe, né, o Miles ali. E é interessante, né, a gente pegar na dublagem, né, lá dos Estados Unidos, original, todo o trabalho de dublagem que a gente tem aí do Shyamalan Moore, novamente aqui como Miles Morales, né, a Hayley Steinfeld como a Gwen, maravilhosa, o Oscar Isaac surpreendendo, né, como o Miguel, Spider-Man 2099, a Issa Rae, cara, comediante maravilhosa, como a Spider-Woman, o Jake Johnson, voltando aqui como o Peter Parker, o Mancha do Jason Schwartzman, o pai do Miles, né, feito pelo Brian Tyree Henry, e o que mais me chamou a atenção, o Rob Brown Spider-Punk do Daniel Kaluuya, tá espetacular, não tá não, Rafa? Esse filme só tem gente boa envolvida, né? Tinha tudo pra dar certo e deu. E é uma coisa interessante, vocês terem falado da família, a família é muito importante nessa trilogia do Aranhaverso, porque tem uma coisa que eu acho bem incomum no Miles Morales, é que os pais dele são vivos. Diferente de vários Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tradicional nosso, ele foi criado pelos tios, né? E tal, e o tio Ben logo morre e tal. Ele não tem esse trauma na vida dele, e até por isso mesmo ele se revolta com o canon, né? Com o cânone de ter que morrer alguém importante na vida dele para ele se transformar mesmo no Homem-Aranha, né? Essa relação dele com os pais eu acho muito legal, porque é difícil você ver nesse tipo de filme de coming of age, né, de amadurecimento, os pais terem um papel tão importante, tão de destaque. E aqui os pais têm um papel de bastante destaque. Eles não são só coadjuvantes que estão ali para fazer número, só para ajudar numa cena ou outra. Eles têm uma personalidade, eles se mostram bastante na tela. Eu acho essa relação muito legal, cara. Eu acho uma coisa que é uma outra coisa que esse Aranhaverso traz de nova pro gênero. Que pra mim, viu, Rafa, acaba, entre aspas, corrigindo um pouco do original, né, da história original, que é você, entre aspas, poder ter tudo, né? Não é porque você é um herói e vai ter grandes responsabilidades daqui em diante que você precisa ser um órfão, que o seu tio precisa ter sido assassinado, que você precisa ter sido abandonado e as relações amorosas não vai dar certo e você, cara, socialmente não consegue se inserir em nenhum contexto. O Miles Morales vem mostrar pra gente que não é bem assim, né? E acho que não só o Miles Morales da animação que a gente tem aqui, como a própria geração Z, né? Que eu concordo contigo, tem essas coisas de quero tudo agora, a internet tá logo aí, tudo a um clique de distância, né? Coisas que a gente às vezes, cara, tinha que ir numa banquinha, no bairro vizinho pra conseguir, eles digitam um site e tá tudo ali disponível, sabe?
Então, eu acho que tem isso também, tem essa coisa de enxergar mais possibilidades, enxergar melhor o multiverso do que gerações anteriores, né, Rafinha? Cara, eu vou concordar com você, assim, eu acompanhava já os quadrinhos, eu sempre gostei de Homem-Aranha, e ter esse acesso fácil às informações das histórias é realmente uma coisa que a gente da geração Z tem muito. É muito fácil, a gente consegue pesquisar a qualquer momento. Nossa, eu tô com uma dúvida da história do Miles. Eu pesquiso o nome dele, eu sei tudo que ele já fez, tudo que aconteceu, assim, eu sei tudo dele. Se bobear, eu acho até o LinkedIn dele. Então, eu tenho acesso a tudo. Não tem essa dificuldade de eu ter que ir numa banca lá na outra ponta pra ver se eu acho alguma coisa sobre ele, ou pra ver se eu acho o quadrinho perto da história do filme que eu vou ver no cinema. É muito mais tranquilo. Muito bom. Gente, não tem como negar, né, que esteticamente esse filme aqui, como disse o Marcudo, é um desbunde. O mix de animações mistura, né, o filme lá de 2018 com os melhores momentos de Love, Death Robots, né, lá da Netflix, e o resultado deixa o nosso queixo lá no chão. Mas tentando ir além disso, gente, focando mais aqui na história, mais no enredo. Vocês acham que o filme consegue desenvolver bem a trama, incluindo todo aquele fuzuê nos multiversos, Rafa? Pois é, eu acho que sim, mas se eu tiver que dar alguma crítica minimamente negativa ao filme, eu acho que na questão dos vilões, porque começa como um vilão e depois a gente descobre que são dois vilões, entre aspas, né? Porque você entende, e isso eu acho legal, você compreende a motivação desses vilões e você, né, não são vilões que, eu quero destruir o mundo, não sei o que lá. Não, eles têm uma história por trás e tem uma justificativa para fazer e agir da forma que eles agem. E por isso mesmo eu queria ver um pouco mais dessas duas histórias. Eu sei que é complicado. É muito complicado, porque tem muito personagem ali, tem muita história para mostrar, mas eu fiquei bem interessado para conhecer mais da história do Mancha, né? Que é o vilão que se apresenta como o primeiro vilão, e do Miguel O'Hara, que eu achei muito legal, também a história dele, que ele é o único Homem-Aranha sério. Que o Homem-Aranha geralmente é piadista, né? Faz brincadeirinha e tal, não sei o que lá. E ele é o Homem-Aranha mais sério da história. Assim. E eu achei muito legal, cara. E talvez essa seja a única coisinha, a única questãozinha bem pequenininha ali pra mim, que eu fiquei com um gosto de querer mais desses personagens. Mas assim, tipo, tirando isso, eu acho que o filme consegue explicar e colocar tudo na tela de uma forma muito concisa e que funciona muito bem, intercalando as cenas de ação, que são muitas e mesmo assim não são cansativas. Cada uma tem um estilo diferente. A gente nem falou aqui, cara, a parte do Homem-Aranha indiano, de uma Manhattan, que teoricamente seria indiana e tal, é linda demais, é maravilhosa. Eu fiquei assim, a cada sequência de ação eu ficava, cara, com a boca, queixo caído, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquela primeira lá que a gente falou da Gwen Stacy com o Abutre renascentista dentro do Guggenheim, que é um museu de arte moderna, cara, fantástica, sabe? É uma atrás da outra, uma melhor do que a outra. Eu achei incrível e acho que o roteiro ele caminha muito de mão dada com essa. Ele é meio que a cola para esse multiverso visual que está colocado na tela não se dispersar completamente. E eu acho que eles conseguem com louvor isso aí. Eu vou discordar um pouquinho do Rafa, mas eu vou começar falando do que eu achei que o filme acerta. Eu gostei muito da grandeza que a animação passa, acho que tem cenas muito bem escritas e dirigidas, que nem quando eles estão naquele universo indiano, aliás, o Spidey indiano é demais, ele se acha, muito engraçado. A cena que o Miles foge da Sociedade Aranha, até ele se enviar para casa, é tudo bom demais. E eu acho que a trilha sonora instrumental também ajuda bastante. Aliás, a Sociedade Aranha é excelente. Ali tem mais ou menos 280 seres aranha, sendo que 95 tem nome e tudo. E eu dei muita risada com aquele pessoal todo lá. E achei curioso que eles colocaram o Donald Glover
que é o tio do Miles Morales no filme da Marvel, eu não sei se é o mesmo personagem, né? E tem o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, só não vi se tem o Tom Holland lá no meio. Tem até o Homem-Aranha dos jogos do PlayStation. Então realmente tem esses fanservices, ou esses easter eggs, que quem conhece acha legal, mas para quem não tem ideia também não faz diferença, né? Aquele Peter Parker, pai, tá muito legal, tá engraçado com aquela bebê aranha, melhor ainda, né? Eu gosto da Jessica, é badass, né? Acho que ela poderia aparecer mais. E o Rob, o Spider-Punk, aquele Homem-Aranha anarquista, é excelente. Eu adorei ele falando que é um exemplo do que o capitalismo faz enquanto a cidade está desaparecendo, né? Inclusive eu estava vendo que só as cenas dele demoraram uns 3 anos para eles animarem, porque é um estilo bem diferente, né? Parece uns recortes de revista, é muito dinâmico. Mas assim, que nem eu falei, o filme não é perfeito. E eu começo falando pelo Miguel, que é o Aranha 2099, que é um personagem legal, mas ele tá caminhando para se tornar mais um daqueles vilões que se tornam vilões por quererem fazer o bem, entre aspas, né? É um clichê que o filme tá caindo aí. E eu acho que uma das maiores virtudes do filme acaba sendo um dos maiores problemas também, porque o filme é muito dinâmico, ele preenche muito a tela do cinema e as caixas de som, tem muitos tipos de animação, tem até Lego lá no meio, tem muita história, tem muita explicação, tem mais multiverso, e é tudo ao mesmo tempo, né, que nem o Santos estava falando, né? E os roteiristas, diretores, eles claramente não queriam fazer exposição gratuita, mas tinha muita coisa para explicar em texto. Então eles resolveram explicar isso durante aquelas cenas de ação caóticas. E é difícil demais prestar atenção em tudo. Sem contar que tem uns quadros explicativos que vão pipocando na tela de vez em quando, mas somem tão rápido que não dá para ler quase nada. Até porque quando eles aparecem, tá acontecendo um monte de coisa na tela também. Então o resultado é que o filme, em inglês se diz overwhelming, né? A gente fica sobrecarregado com tanta informação, com tanta coisa que está acontecendo na tela. E outra coisa, eu achei o filme muito longo. Porque para ter tanta coisa acontecendo, o filme já tem 2 horas e 20, e é só a primeira parte. Então eu acho que no final, apesar de ser bonitão, é um filme cansativo. Eu tô com o Marcudo nos elogios e nas críticas nessa, Marcudo. Dá uma RTzão geral em tudo que você falou aqui. E, velho, eu vou reforçar, como eu vi o legendado, e novamente, o trabalho de dublagem original, né, norte-americana é espetacular. Muitas vezes eu tava olhando pra legenda, naquela telona IMAX, né, se você foca na legenda, você tá perdendo muita coisa que tá acontecendo na animação, né. Eu lembro que tinha muita gente, aliás, virou moda, criticar o vencedor do Oscar, né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e eu não entendia, eu falava assim, por que essa galera tá reclamando tanto? Eles falavam que era muito frenético, era muita coisa acontecendo e tava difícil de acompanhar. E foi o que eu senti, cara, nesse segundo filme do Spider-Verse. Eu tive dificuldade, e eu senti por isso. Porque eu sempre me acho molecão, né? Eu sou igual o Rafinha, eu acho que eu sou geração Z, bababá, eu vou entender tudo. Puta, tá pra mim, vou matar no peito. Só que eu fiquei perdido muitas vezes, cara. É um excesso de informações e animações e luzes e personagens e aranhas que uma hora eu pensei, gente, pelo menos faz esse filme não ser tão longo, porque ele tem de fato, né, Marcudo, 2 horas e 20, e já que vai ter um parte 2, já que você vai parar tudo, né, a lá João Kleber... Para tudo aí! Podia ter 1h45, 1h50, dava pra enxugar um pouquinho. O filme é tão... desenho animado é muito legal exatamente por isso, porque a todo momento tem coisa passando na tela. Ele joga pra cá, joga pra lá, ele desce, ele olha pra cima e não dá pra parar. Eu juro, teve uma hora que eu precisava sair da sala pra ir ao banheiro, eu falei... Eu preciso ver. Eu fui me segurando até o último segundo, porque o filme não para. Ele não para. Quem parou em algum momento pra olhar pro lado perdeu alguma coisa. Ô, Rafa, e a gente tá falando muito aqui do quanto várias animações, né, e até live actions, beberam na água lá do primeiro Aranhaverso, né? E quando você tem uma animação, as possibilidades são infinitas. E eu quero fazer jus aqui, cara, porque a gente quase nunca fala do quanto Rick e Morty mudou a nossa percepção de multiverso, cara. Porque nessa animação, né, que tá um pouco na Netflix, acho que tá também na HBO Max agora, né, as últimas temporadas, eles dão uma noção de multiverso, né, da Cidadela e dos vários Ricks que a gente tem ali, absurda.
Então acho que muita gente bebeu nessa fonte também, e é por isso, é graças a Rick e Morty que o multiverso vem sendo compreendido por todas as gerações, ou não é? Não, com certeza o Rick e Morty tem uma parcela dessa vibe do multiverso que parece que é o único assunto que tá gerando filmes novos e tal, né? Todo mundo só quer saber de multiverso. Mas eu acho que isso é uma consequência da própria cultura pop em si e também da comunicação, das redes sociais, da gente ter tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Tudo tá interligado e você tem música junto com game, junto com filme, junto com série, e você vai pra lá, vai pra cá, não sei o quê. Eu acho que o Rick and Morty ele captou muito bem isso e conseguiu colocar numa trama essa questão do multiverso de uma forma interessante que todo mundo começou a meio que a replicar, porque é um caminho, né? Eu entendo que pode parecer um pouco demais na tela, mas eu, por exemplo, eu pessoalmente não me incomodei, porque eu achei muito legal aquelas notas de rodapé, porque elas são muito comuns nos quadrinhos, né, que tem um asterisco e explica o que está acontecendo, só que está acontecendo 1 milhão de coisas. Só que isso, ao mesmo tempo, também é uma forma deles falarem assim, você não entendeu? Vai ver de novo. Vê de novo, gasta mais. A gente quer mais. Vai 2, 3 vezes. Cara, isso faz parte do negócio também. E também a questão do Tom Holland, eu não lembro de ter visto o Tom Holland, mas pode ter certeza que no terceiro ele aparece. Eles não podem entregar tudo de uma vez, cara. Tem que ter, né? Queridos, antes da gente ir pras notinhas aqui, vamos falar um pouquinho de futuro? Olha, como empolgação pouca é bobagem, além do terceiro Aranhaverso, né, previsto já para março de 2024, a Amy Pascal, que é produtora dos filmes do Aranha na Sony, já prometeu um live action do Miles Morales, outro da Mulher-Aranha e por aí vai. E eu quero saber, o que vocês esperam tanto para esse desfecho da trilogia, quanto possíveis aí atores e atrizes que podem interpretar Miles Morales, Gwen Stacy, Mulher-Aranha, o Homem-Aranha Punk e Companhia Ilimitada. Conta aí, Marcudo. Quero falar que eu tô só de olho aqui, porque quando o Duna do Denis Villeneuve saiu em 2021, muita gente ficou reclamando que era só metade, acabava do nada, tava incompleto, e agora no Homem-Aranha tá tudo bem, né? Olha ele! Mas assim, eu só assisti o filme uma vez, então eu tive que dar uma pesquisada. Uma coisa que é óbvia é que vai ter um embate no começo do próximo filme, né? Porque o Miles está no mundo sem Homem-Aranha, tomado por vilões. Inclusive, a gente ouve pelo rádio o J.J. Jameson, ele aparece umas 4 vezes pelo filme, falando que o sexteto sinistro estava causando na cidade. E tem a banda de seres aranhas da Gwen indo lá resgatar o Miles. Então deve ter um embate legal ali no começo. Tem a questão do pai, né? Da Gwen foi resolvida porque ele deixou de ser capitão, saiu do cânone. Então pode ter um jeito mais pacífico aí. Eu não lembrava, mas o cientista que virou o Mancha, ele tirou mais aranhas de outros universos. Então pode ter um colapso aí de multiversos. Uma guerra entre seres aranhas, talvez. Dá pra fazer bastante coisa. Nos live actions, só lembrar que tem o 4º filme com Tom Holland, que é outro que tá aí nesse limbo da greve dos roteiristas, né? Mas por aqui se especula muito pro Miles, o Caleb McLaughlin lá de Stranger Things, e parece um cast muito bom, mas também pela greve, eu não sei quando esse filme vai sair, e o Caleb já tem 21 anos, e esse Miles tem 15 anos, né? Fica aí meio difícil de encaixar. Pra Gwen Stacy, mais nova, eu vou pegar carona numa sugestão do nosso amigo Pedro, lá do Goodnight 23, que sugeriu a Emma Myers, que é a atriz que faz a colega de quarto da Wandinha lá na série da Gina Ortega. Acho que ela tem todo o jeitão da personagem mesmo. Pro desfecho, eu espero muita coisa. Eu espero que apareça realmente o Tom Holland, hein, Rafa? Você falou aí que eles não podem mostrar tudo de uma vez só. Pro live action, tô muito ansioso, porque o filme não pode acabar assim. Não pode acabar. Faltava tanto o Miles Morales, faltava muita coisa e agora para do nada. Não, gente, continuava com os desenhos animados, eu gosto muito. Mas faz o live action que meu coração vai agradecer também. Eu volto a ficar feliz com a Amy Pascal se ela continuar. Tem que ter o porco-aranha. Traz um porco. Traz um porquinho pra ter o porquinho-aranha no live action. Pro Miles, eu vou colocar o Caleb McLaughlin também, de Stranger Things. Pra mim ele é a cara, mesmo que ele seja um pouco mais velho que o Miles, tem 15 anos, ele tem 21. Tem que colocar.
Pra Gwen, eu pensei em uma pessoa um pouco diferente. Eu pensei na Millie Alcock, que é a Rhaenyra de A Casa do Dragão. Elas são muito parecidas. E pro live action do porco, bota o porco da Ariana Grande, acho que rola. Ô, Rafa, a Issa Rae, né, que faz a dublagem aqui da Mulher-Aranha, pra mim ela ficaria fantástica, ela já tá dublando, já pega o papel. Mas, cara, eu confesso que eu queria ver o Lenny Kravitz fazendo esse Homem-Aranha punk, tá ligado? Renascido das cinzas. Ele parece, né? Ele parece o Lenny Kravitz. Porque é a cara dele, eu tenho certeza que foi inspirado nele, cara. Pode muito bem ser. Parece mesmo. Cara, eu tô muito empolgado pra terceira animação. Mas não tô muito empolgado pra live action. Quando a coisa começa, não, a gente vai ter o filme desse, daquele outro, aí a coisa começa a degringolar, normalmente, né? Espero que não. O legal da animação é que a imaginação corre solta, você pode fazer o que você quiser, e nesse universo do Aranhaverso aí, eles conseguiram uma linguagem muito legal, assim, um casamento muito perfeito entre quadrinhos e cinema. Eu acho que esse espírito ainda tem que continuar vivo, e acho muito complicado trazer esse espírito para dentro do live action. Agora, que pode sair coisa boa? Pode sair coisa boa. Eu não acho, como o Sansa falou, essa greve dos roteiristas vai atrapalhar tudo, mas com certeza muitos atores que estão sendo cotados agora não vai rolar, porque o tempo passa, eles crescem, e também aparecem novos nomes, cara, né, o tempo todo. Eu acho que o Caleb, a dupla de Stranger Things, né, o Caleb e a Sadie Sink, por exemplo, para mim poderiam fazer uma versão bem legal dos dois. Mas, cara, tem tantos atores super jovens aí que estão aparecendo e que ainda vão aparecer. Eu lembro que a personagem tem o mesmo nome, Gwen, que é uma menina do Telefone Preto. Eu não sei se vocês viram esse filme de terror. Eu achei ela tão incrível. Ela rouba a cena do filme. Eu acho que é uma garota que se fosse um pouco mais pra frente, eu contratava ela. Porque eu acho ela muito boa. Mas sim, tem muito ator mirim aí que ainda vai aparecer, que pode fazer esses papéis. Eu só fico meio preocupado com, né, quando a coisa começa a explodir e a gerar spin-off atrás de spin-off. Isso me preocupa. Muito bem, seus teiudos, chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Homem-Aranha através do Aranhaverso, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. Começando por você, Miles Marcudo. É um filme muito bom, é uma experiência legal demais no cinema, mas é muita coisa pra absorver, né? Então eu vou dar aqui 92 poltronas amarelas. Eu imagino que eu seja o mais velho aqui, e eu não fiquei incomodado com essa parada de coisa over, de informação e de visual e tal. Eu curti demais. Cara, pra mim é 99 cadeirinhas. Porque, pra mim, foi uma experiência cinematográfica que eu não tinha há muito tempo. Eu não senti nem um segundo de que o filme tava longo. Cara, pra mim podia ter mais umas 3 horas que eu não ligava. Eu fiquei, assim, totalmente hipnotizado, e fazia tempo que eu não ficava totalmente hipnotizado numa sala de cinema. Vocês estão dando 99, 92, eu vou dar 100 então, porque eu fui com um hype incrível pro cinema e o filme me entregou o que eu esperava. Ele me entregou o que eu esperava e muito mais. Ele me entregou mais e mais e mais e me deu ainda mais hype de ir pro segundo. Então, 100 poltronas. Vou concordar com o Rafinha, não cumpre o que ele promete. Isso é bem verdade. Acho até que ele vai além das expectativas, né? Como eu disse antes, né? Me incomodou esse excesso de coisas, principalmente quando você vai ver legendado, você não sabe muito pra onde olhar. Você tem que estar preparado pra isso. Você não pode estar nem gripado, nem com o mínimo de sono, senão você vai ser altamente prejudicado na experiência de ver o Aranhaverso 2. E era o meu caso nas duas situações. Mas eu queria enaltecer, cara, essa jornada do Miles Morales que a gente tem visto, de não aceitar o destino imposto a ele. Não é porque aconteceu em todos os multiversos que tem que acontecer no dele, ele se nega a aceitar isso, e eu acho essa construção, cara, muito bem feita, muito bonita, principalmente junto ao núcleo familiar. Você não precisa abrir mão de uma coisa para ter outra, a vida não precisa ser assim. Então acho que tem grandes aprendizados, grandes lições, sempre grandes responsabilidades aqui.
Vou deixar esse segundo multiverso com 90 poltronas amarelas. Ficamos aqui com a média de 95 poltronas amarelas para Através do Aranhaverso. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí. Escrevendo seu próprio destino, contemplando Nova York de ponta cabeça, ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Obrigado, viu, gente? Sempre bom participar. Eu só faço convite para todo mundo ir lá no Instagram, @Cara da Locadora, e também assinar a newsletter do Cara da Locadora, que é o caradalocadora.substack.com. Você assina o e-mail lá e é totalmente de graça. E toda quinta-feira, às 18 horas, você recebe 15 dicas de filmes para ver durante a semana. Vamos para a próxima, quem sabe, para um filme mais legal ainda. Não posso deixar de falar, né? Temos um projeto especial. Você quer deixar alguém feliz? Vai lá no nosso site também, Labirinto Cinema, nas redes sociais, Instagram, TikTok, e vai no labirinto.episai.com, que é o nosso site de review de filmes também. Só agradeço muito o convite e partiu pro próximo filme, tô no hype e vem também mais Homem-Aranha por aí. Beijo pra todo mundo. É isso aí, valeu pessoal do Rafa Verso e até a próxima.